Então, boa noite a todos. Em Portugal já é boa noite e no Brasil é boa tarde. Nós vamos estar aqui à conversa com o Nuno Ramos, alguém que tem estado na linha da frente da defesa da Convenção Monárquica em Portugal e tem sido uma voz crítica e ativa contra aquilo que considera ser o fracasso da República Portuguesa. Boa noite, Nuno, mais uma vez. Antes de começarmos, eu peço-lhe para fazer uma pequenina introdução de quem é o Nuno e vou já começar a aproveitar para lançar a primeira pergunta. No momento em que muitos portugueses sentem uma tremenda desilusão com o estado do país, a nível político, a nível económico e a nível de justiça, acredita que esta República ainda nos pode levar a algum lado ou é mesmo preciso uma mudança de regime? Passo a palavra ao Nuno. Tem que ligar o microfone. Nuno. Peço desculpa. Ajude-me que eu estou um bocadinho ainda atrapalhado a manusear isto. Dizia eu, portanto, chamo-me Nuno Ramos, sou natural de Cruz, vivi sempre na zona de Salvaterra de Magos, sempre, salvo seja, vivi 4 anos imigrado em França. Tenho do meu lado materno, antepassados, que lutaram no exército português ao lado do Sr. Dom Miguel I, que foi o nosso último rei legítimo, contra a invasão maçónica, mas eu nunca me interessei muito por essas coisas até aos meus 29 anos. A partir do momento que fui pai, aos 29 anos, comecei a ver o mundo com outros olhos e penso que aqueles dentre nós que nos estão a ouvir e que tenham filhos saberão disso. Quando temos filhos, deixamos de nos preocupar connosco mesmos e passamos a preocupar-nos com eles. E passei também o mundo, nessa altura, a minha filha nasceu em 2002, portanto, o mundo começou a mudar bastante, não é? A partir dessa data. Comecei a ver coisas que até então nunca tinha visto e comecei a interessar-me mais. O facto de eu ser monárquico não tem propriamente a ver com ter antepassados miguelistas, é por uma questão de raciocínio. Dentre todos os regimes que eu tive hipótese de estudar, a monarquia tradicional portuguesa, importa dizer aquela que acabou em 1834, quando da mal chamada Guerra Civil, foi o regime mais justo que eu encontrei, precisamente pelo poder municipal, pela ausência de um poder central. Portanto, a história aqui não está, relativamente à pergunta, não está no problema do regime. Se nós trocarmos portanto, o que aconteceu em 1910, para lhe dar o exemplo, o que aconteceu em 1910, apenas deixámos de ter um Presidente de República vitalício e hereditário, ao qual chamavam rei, e passámos a ter um outro eleito de 5 em 5 anos. Mas a democracia parlamentar continuou tal e qual como já vinha desde 1834. Ou seja, foram 92 anos seguidos de democracia parlamentar, 1834 a 1926, que deixaram o país na ruína completa. E além da Guerra Civil, que não acabou em 1834. O povo português ainda lutou na revolta da Maria da Fonte, na Guerra da Patuleia, e depois as guerrilhas continuaram até 1875, pelo menos. Isto para dizer, o problema aqui é o sistema de governo, a democracia, o Estado totalitário que temos hoje, que tivemos antes do Estado Novo também. O Estado Novo era um Estado, sem dúvida, mas era um Estado mínimo comparado com aquilo que temos hoje. O Estado Novo não interferia, não cobrava impostos aqui às pessoas do campo. Os meus pais pagavam apenas uma contribuição autárquica das casas, que era uma ninharia, era muito pouco. De resto, não se pagavam impostos ao Estado, as pessoas, os camponeses, não pagavam impostos ao Estado como pagamos hoje. Hoje pagamos impostos por tudo e mais alguma coisa, é uma roubalheira. Temos que dizer a verdade. Portanto, o problema aqui é o regime, é o sistema de governo. A democracia não funciona, mas não funciona cá, não funciona em Espanha, não funciona em lado nenhum. E não me venham dar o exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm a maior dívida pública do mundo, como bem sabemos, de não sei quantos trilhões. Não me interessa saber, porque eu não sou norte-americano, mas sei que é qualquer coisa assim. Isto para dizer que tem de haver uma mudança. O problema é como é que vamos fazer essa mudança. A monarquia, para mim, seria a solução. A monarquia tradicional, claro está. Porque é a única que há. Apesar de terem inventado um nome
daquilo que veio a seguir em 1834, cá em Portugal e em Espanha, monarquia constitucional, chamam eles. Mas lá ver, nós até podíamos concordar que se chamasse aquilo monarquia constitucional se não houvesse outro nome para designar aquele regime. Mas há um nome para designar aquele regime, que é democracia. Portanto, se é uma democracia, não poderá nunca ser uma monarquia. E vamos pelo nome. O nome, monarquia, vem do grego monarquia, o poder de um. Se é o poder de um, não é o poder do povo, nem é o poder de muitos. Logo aí há uma incompatibilidade de ser das coisas. Agora, pronto, a mudança tem... Era isso que eu gostava de perguntar ao Nuno. Quando fala em monarquia, está a falar de uma monarquia tipo Reino Unido, Espanha, a Suécia? Não, vê nelas modelos que Portugal podia adotar ou tínhamos que seguir outro caminho? É outro caminho, porque isso não são monarquias. Isso são monarquias só em nome. São exatamente iguais à que tivemos nós cá entre 1834 e 1910. Não são monarquias, são democracias. Portanto, não interessa, vamos lá ver, o nosso Presidente da República não tem poder de governação. Tem apenas o direito de veto, o poder de dissolver a Assembleia e convocar novas eleições. Ora, se não tem poder de governação, o problema não está na presidência da República. O poder está no sistema que governa, que é a democracia. E os partidos políticos que não fazem cá falta alguma, como eu costumo dizer. A Constituição escrita, a democracia e os partidos políticos fazem tanta falta em qualquer país do mundo como a fome. É a falta que eles cá fazem. Porque ninguém os mandatou para ser nossos donos. Eles é que se autonomearam nossos donos pela força das armas, impuseram-nos um poder geral onde eles é que mandam, centralizaram o poder em Lisboa e fazem leis para o país inteiro, coisa que nunca tinha existido em 700 anos, e cobram impostos a toda a gente. Portanto, fizeram-se nossos donos e choram que o dinheiro não chega. Ontem falámos também disto um bocadinho ao telefone. O dinheiro não chega, mas durante a ditadura, o malandro do ditador pagou as dívidas todas em 6 anos, não é? E deixou cá uma fortuna, tanto em dinheiro como em ouro. Portanto, existiam 100 milhões de contos só no fundo de reserva do ultramar. Tínhamos a 6ª maior reservador do mundo, 4ª maior da Europa. E a economia crescia bombasticamente 6,8% ao ano, aqui na metrópole, e 12, qualquer coisa nas províncias ultramarinas. E estes senhores, em menos de 3 anos, destruíram tudo. Portanto, não se sabe o que é que fizeram mais de 500 toneladas de ouro. O dinheiro desapareceu todo e, passado, salvo erro, 3 anos, do 25 de Abril, já cá estava o FMI, Fundo Monetário Internacional, a emprestar dinheiro porque estávamos em risco de bancarrota. Portanto, dá para perceber, só para a nossa história recente, o que é que não funciona nisto. Mas, sem ditadura e sem cobrar quase impostos nenhuns ao povo, que os impostos do Estado Novo eram pagos à razão de 10% apenas, tomem nota nisto, e atualmente são cerca de 80% da riqueza anual que cada um de nós queria trabalhar, que vai para os cofres do Estado. E os senhores dizem que não chega, portanto, alguma coisa está aqui mal explicada no meio disto tudo. Mas eles, no entanto, os senhores que estão na política e no poder central, estão todos riquíssimos. Pessoas que declaravam 15 ou 20 mil euros por ano de rendimento, vão para a política depois de 4 ou 8 anos, passam a declarar meio milhão, 1 milhão, etc. E nós vamos pagando isto tudo alegremente e vão aparecendo uns partidos políticos novos, como o Chega, etc. E depois vão gremiando algumas pessoas atrás deles, mas não vai mudar nada. Portanto, e posso também dar o exemplo, o que é que mudou no Brasil quando lá esteve o Bolsonaro, o que é que mudou quando esteve o Trump no poder da outra vez, e não desta agora, o que é que mudou na Itália, a senhora Giorgia Meloni, que dizia, se eu for para o poder, a imigração, eu fecho as fronteiras, a imigração vai já parar. Não parou nada, não é? Cada vez entram mais. Mas as pessoas continuam a acreditar nestas palermas. Isto é um teatro. A democracia atualmente é um teatro. Eles não mandam nada. No caso específico português e dos outros países, não sei, mas no nosso, 76% a 80% das leis que governam as nossas vidas vêm de Bruxelas. Portanto, o passo aqui era primeiro resolvermos o nosso problema interno, fazer cair este regime, instaurar um outro, e depois sairmos da União Europeia. Seria o único caminho de federarmos as nossas fronteiras. Se iríamos passar dificuldades durante algum tempo, certamente, até colocarmos novamente a nossa indústria a trabalhar, a indústria pesqueira, etc., mas havíamos de sobreviver. Penso que já os nossos antepassados já devem ter passado pior e eles sobreviveram. A prova é que nós estamos cá. Mas isto, volto a dizer, é conversa para horas, não é aqui em 5 minutos de conversa. Uma vez que vivemos mergulhados neste escândalo, é dia após dia, é um escândalo atrás do outro,
favorecimentos, impunidades. Acredita que uma monarquia teria mecanismos mais eficazes para travar este tipo de corrupção? Não é uma crença, é uma certeza. Tenho porquê? Porque não havendo um poder central, Alexandra, não havendo um poder central já não poderia haver esse tipo de corrupção. Portanto, eu vou aqui tentar explicar como é que funcionava a monarquia tradicional portuguesa. O rei, primeiro que nada, não recebia impostos do povo. O rei tinha que ter as suas terras, normalmente era um morgadio, no caso da última casa reinante, que era a de Bragança, o rei tinha um morgadio da casa de Bragança, que eram uns milhares de hectares, tinha lá gado, portanto vacas, porcos, cabras, etc. Tinha cortiça, pinheiros, fazia agricultura, certamente arrendaria também alguns agricultores algumas terras para cultivarem, e era desses rendimentos que o rei tinha que viver, e não dos impostos do povo. E não havendo um poder central, não havendo umas finanças, um Estado a comer o dinheiro, os impostos eram só pagos a cada município e eram usados em favor de quem os pagava. Logo aí acabávamos com a corrupção. Não havendo partidos políticos, não havendo um poder central, já não existiria essa corrupção. Portanto, isso não é preciso, é só a pessoa imaginar. Eu sei que para quem nunca viveu isso, eu próprio não vivi, mas eu consigo imaginar como é que seria viver assim. É preciso ter uma mente aberta para equacionar, porque muita gente acha que a monarquia é só trocar o presidente por um rei e manter tudo o resto igual. Mas não é nada disso que se está aqui a propor. Aliás, a monarquia, a única monarquia que eu conheço, porque as outras não são, as outras são apenas democracias. Volto a dizer, se não existisse um termo para definir aquele tipo de regime, o espanhol, o inglês, o holandês, etc., até podíamos chamar-lhe monarquia constitucional, mas já havia um termo previamente à criação daqueles regimes, que era democracia. Portanto, se é uma democracia parlamentar, não pode nunca ser uma monarquia, porque a democracia e a monarquia, a democracia, neste caso parlamentar, e a monarquia são como a água e o azeite, não se misturam, não se podem misturar. A história da monarquia, como ontem já falámos um pouquinho sobre isso, a história que nós aprendemos nas escolas é-nos dada de outra maneira, com outra versão. Existe muito uma narrativa dominante que favorece muito a República e dá a sensação que o povo é apreciador dessa República, está embebedecido com as ideias dessa República. O que é que acha disto? Teríamos condições, por exemplo, para o povo português neste momento estar preparado para aceitar essas ideias da monarquia novamente? Ou estamos muito já enraizados neste formato da República? A lavagem, o que a Alexandra chama enraizados, eu chamo a lavagem cerebral, sim, a lavagem cerebral foi grande. Foi grande e já dura há muitos anos. Não é... Como é que... Vou-lhe dar aqui outro exemplo das nossas províncias ultramarinas. Os mais velhos que ainda se lembram do tempo dos portugueses, até os poucos que lutaram contra os portugueses, dizem agora que estavam melhor no tempo dos portugueses e estão arrependidos. Só que eram jovens e idiotas e deixaram-se levar pelas ideologias. E cá em Portugal, as novas gerações nunca conheceram outra coisa. A história, Alexandra, é sempre escrita pelos vencedores. Tenha isto em mente, é muito fácil escrevermos um livro com as mentiras que nós lá quisermos e declararmos, este agora é o manual escolar que vamos ensinar aos vossos filhos. E as pessoas, no nosso caso, houve algumas famílias, portanto, a verdade passou-se na tradição oral, de pais para filhos, de filhos para netos, e foi assim que muitos chegaram à verdade. Outros estudaram, portanto, está ao alcance, existem muitos relatos da época. O que aconteceu cá em Portugal, com a Revolução Liberal do Porto, não foi um fenómeno exclusivamente português. Aconteceu primeiro na mal chamada Revolução Francesa, de 1789. Passado 3 anos lá, eles começaram a ter guerra, portanto, do povo dos campos contra a Revolução. Portanto, as revoluções não foram feitas pelo povo. As revoluções foram feitas pela burguesia judaico-maçónica das cidades contra o povo pobre dos campos. Porquê? Para os porem a pagar impostos e para os porem debaixo do seu domínio. Começou na França, depois em Espanha e Portugal quase ao mesmo tempo, portanto cerca de 1820, e com o apoio do Brasil. Portanto, a nossa Revolução foi toda feita com o acordo da maçonaria do Grande Oriente Lusitano, portuguesa, e a do Brasil, para sermos atacados em 2 focos ao mesmo tempo, e usaram a desculpa daquela história
de querer que voltassem, os portugueses queriam que eles voltassem a ser uma colónia. O Brasil, não há nenhum documento histórico que defina o Brasil como colónia. Nenhum. Portanto, estou à espera que apareça um historiador que seja o melhor do mundo, que me traga um documento histórico português ou brasileiro, onde diga que Portugal, que há referência do Brasil como sendo colónia portuguesa. O que havia era o sistema de capitanias, e depois, quando a corte vai para o Brasil para fugir às invasões francesas em 1807, portanto, cria-se mais tarde o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, cerca de 1815, se não estou em erro. Ou 1816, agora não tenho de memória. E, a partir daí, portanto, as revoluções são feitas pela burguesia, organizadas pela maçonaria, para justamente nos separarem da maior parcela de território ultramarino, que era o Brasil, e causar o caos na metrópole portuguesa também. O que é que ocorreu? Não tínhamos condições de encetar uma guerra logo na altura. O traidor do nosso príncipe de Dom Pedro de Alcântara contratou um exército de mercenários alemães, com o qual matou mais de 4.000 patriotas portugueses e brasileiros no Brasil. Consumado o golpe, assinou-se um tratado em 1825, onde se reconhecia a independência do Brasil, na condição deles nos devolverem 80 toneladas de ouro para pagar essa independência, porque o ouro todo da coroa portuguesa tinha ficado no Brasil. Em 1807, quando fomos para lá, a coroa tinha 220 toneladas de ouro. Ficaram todas no Brasil. Quando Dom João regressou a Portugal em 1821, nem uma grama veio com ele. Portanto, os senhores concordou-se muito bem, mas quando morre Dom João VI, houve aqui uma confusão. É óbvio que o príncipe de Dom Pedro de Alcântara não tinha direito nenhum ao trono português pelo simples motivo de ter pegado em armas contra a pátria e o rei, seu pai. Portanto, cometeu os crimes de lesa pátria, lesa majestade. A pena para esses dois crimes era a morte. Ou seja, ele, se fosse apanhado em solo português, a única benesse que ele tinha era ser decapitado em vez de ser enforcado, porque a morte dos traidores é a forca. O senhor, mais tarde, depois da traição consumada lá no Brasil, o número 2 da maçonaria, José Bonifácio de Andrade e Silva, mas mais comumente conhecido por José Bonifácio, expulsa o senhor, porque já não precisavam dele, ele foi apenas um espantalho, um joguete nas mãos da maçonaria, e expulsam o senhor, acusaram-no de excesso de autoritarismo e mandam-no embora. E acho que mandaram com ele as 80 toneladas de ouro que estavam prometidas a Portugal no Tratado de 1825, o Tratado do Rio de Janeiro. O senhor achou por bem converter aquele ouro em moeda, que deu 2 milhões de libras esterlinas, creio eu, foi direto à Inglaterra para contratar mais um exército de mercenários estrangeiros para nos invadir. Portanto, as guerras liberais são apresentadas como sendo uma guerra civil, metade do povo contra a outra metade. Não foi nada disso. Do lado dos liberais, os únicos portugueses eram cerca de 900 a 1000 homens, que eram os membros da maçonaria. Todos eles maçons. De meia dúzia de corruptos que se venderam por dinheiro. A grande maioria do povo português estava todo do lado da monarquia, do lado do rei Dom Miguel. Por isso fomos bastante castigados, por isso morreram dezenas de milhares de pessoas. Portanto, posso lhe dizer que só até 1834 morreram cerca de 65 mil homens, mulheres e crianças, às mãos do tal exército libertador que não veio libertar ninguém, veio sim escravizar-nos. E a partir daí isto nunca mais teve remédio. Foi sempre a andar para trás. Aliás, as revoluções todas é isso que fazem. Em 2 anos parece que fazem uma grande obra, ou em 2 dias fazem uma grande obra, mas depois em 2 anos destroem a obra de 5 séculos, que foi o que aconteceu aqui. Eles começaram a destruir logo nessa altura, 1834, e o resto da destruição foi consumada agora, a quando do 25 de Abril de 1974. Foi a desagregação completa da nação portuguesa que ia do Minho até Timor. Eu não gosto de lhe chamar Império, muita gente refere-se ao Império Português, porque nós nunca tivemos imperador. Em boa verdade, tivemos sempre só um rei de Portugal, Brasil, Algarves, da Conquista, da Guiné, por aí fora, mas não tínhamos imperador. Éramos uma nação, comerciávamos juntos e éramos um poder no mundo. O próprio general Westmoreland, que era o comandante em chefe das tropas norte-americanas no Vietnã, foi visitar em 1971 o exército português a Moçambique para ver como é que estávamos a ganhar a guerra contra o terrorismo em Moçambique. E depois de um discurso que ele fez lá ao Senado norte-americano, há uma parte do discurso onde ele diz: fiquei, pois, a dizer que haviam 3 poderes na Europa. A Europa americana, a Europa soviética e Portugal.
e Portugal, que não dava, não era nenhum dos dois, não era apoiante de nenhum dos dois, era uma coisa à parte. Nessa altura ainda éramos grandes, ainda éramos uma potência no mundo. Hoje somos aquilo que a Alexandra sabe e que os demais que nos estão a ouvir saberão. Somos os pedintes da Europa. Exatamente. Nuno, mas o fulcro da questão era a corrupção, creio que respondi. Não havendo um poder central, o poder de ser municipal, não há hipótese de haver essa corrupção. Porque eu conheço a pessoa que me está a governar aqui no município, se calhar conheço-me de pequenino, ou conheço eu de pequenino a ele, percebe? E é uma coisa que nós temos aqui possibilidade de controlar. Os senhores lá em Lisboa, nós não temos hipótese de os controlar de maneira nenhuma, porque eles só nos conhecem. Agora, nesta altura da campanha eleitoral, uns beijinhos, uns abraços, uns apertos de mão, e a partir daí nunca mais temos assim hipótese de chegar sequer perto deles. Portanto, é outra vertente. Não conseguimos nem atingir metade deles, ou seja, metade deles nem sabem que nós existimos. Só existimos nessa altura do campeonato, quando precisam de votos. Embora os votos hoje, se verdade seja dita, está tudo viciado e as pessoas ainda se convencem que votar vale alguma coisa. Isto foi mais um fechar de olhos para o povo ficar quietinho e manso. Não, eles fazem o que querem, eles manipulam os votos da maneira que querem. Isso dava outra live, dava outro programa, só para eu contar histórias que tenho ouvido tanto cá de Portugal, pessoas que me vêm contar, porque sabem que eu sou contra o regime, e vêm-me confidenciar aquilo, pessoas que estiveram nas mesas de voto e que assistiram à corrupção. Já veio em várias capas de jornal, na altura das eleições, títulos parangonas como no dia das eleições até os mortos foram votar. Porque é que eles não eliminam os mortos das cadernos eleitorais? Porque quando precisam de meter mais X votos no partido A, B ou C, até os mortos vão votar. Aquilo depois de fecharem as portas da rua é um tal marcar votos e meter lá para dentro da caixinha. Mas isto não sou eu que o digo, são pessoas que estiveram nas mesas de voto que me vieram contar, porque eu não posso agora aqui dizer os nomes como é óbvio, mas que se um dia chegasse a esse ponto podia chamá-los ao pé de mim, que sei que eles estariam dispostos a testemunhar. As pessoas que não vão em eleições, não há nenhum partido salvador. A única salvação é o regime, a queda do regime. E a queda do regime só ocorre de duas maneiras. Ou a maioria do povo na rua, teríamos que ser 1 milhão ou 2 em Lisboa, na rua, porque eles não nos podem matar a todos. Ou então um golpe armado. E um golpe armado é preciso um exército, é preciso homens preparados para isso. Precisa de estratégia, não é? Exatamente. Precisa de coordenação, Não temos nada disso. Nós não temos. ou se temos, ninguém quer se aventurar a pois, tal. Se calhar o dia ainda vai chegar. Deixa lá ver o que é que aí vem. Se calhar o dia... Eu sei que não estou sozinho. Ainda há muita gente boa em Portugal, graças a Deus. Não estamos organizados, precisamente. Não estamos em... Pronto, não há um líder, primeiro que nada, não temos alguém que nos organize, que diga, pronto, o plano é este e vamos fazer desta maneira. Mas há muita gente zangada com isto. Eu sou comerciante, tenho uma pequena empresa de comércio de máquinas agrícolas, portanto falo com muita gente durante os meus dias de trabalho e posso-te garantir que cada vez há mais gente zangada, cada vez há mais gente desiludida com o regime e que já não vão votar há muitos anos e que não acreditam em nada disto e estão pela ponta dos cabelos, porque as pessoas, os que mais trabalham, são os que mais dificuldades têm. Mal conseguem já ganhar para comer, faço-me entender. O Estado leva-nos... E o mais grave é o que está para vir ainda, porque nós não sabemos o que eles nos estão a preparar com tudo isto, não é? As coisas que estão para aí, para vir, que vão fazer com que nós fiquemos ainda mais dependentes temos que obedecê-los, porque senão não conseguimos nem sobreviver. Porque da maneira como eles estão a fazer isto com as novas leis que eles estão a impor na União Europeia, o controle que já há para aí, vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Bem sei, daí o plano que eu tenho era muito, eu, e não sou o único, era muito simples. Portanto, primeiro há que regular o regime, porque enquanto este regime vigorar, as pessoas que se desenganem, a polícia está do lado do regime, a Guarda Nacional está do lado do regime, o Exército está do lado do regime. Não quer dizer que nestas três forças que eu mencionei não existam homens bons dentro e que também estão revoltados, mas serão uma minoria e não são das chefias. As chefias obedecem todas ao Estado. Portanto, teremos que ser nós, conforme os nossos antepassados fizeram,
o Dom Afonso Henriques, quando quis a independência de Portugal, os nobres disseram só as nossas mãos nos irão libertar, e aqui é quase a mesma coisa. Se não forem as nossas mãos a libertar-nos, não creio que de outra maneira possa ser. Ou se Deus vier à Terra mais depressa e que julgue então os vivos e os mortos como está anunciado, porque enquanto isso não acontecer, teremos que ser nós. Eu volto a dizer, eu tenho 52 anos, se chegar a setembro farei 53, já vivi muito, já conheci uma boa parte do mundo. Não é eu só temo pelos filhos de todos nós, não é só pela minha filha, eu penso nos filhos de todos nós, o que é que será do futuro das crianças que eu vejo na rua, quando saio à rua, o que é que será deles, entregues a estes psicopatas. Isto são psicopatas, não têm a menor empatia com o ser humano, com o semelhante, só pensam neles e não se importam que morra gente aos magotes e que sejam escravos, não, desde que eles estejam bem, os outros podem morrer todos, que não lhes faz confusão alguma, mas isso já eu pude testemunhar com o que aconteceu há 5 anos, não é, da pandemia, como eu gosto de lhe chamar. Portanto, e as pessoas deixaram-se ir naquilo, o medo é grande coisa, o medo da morte. Se calhar as pessoas acham que vão viver para sempre. Eu não, já fiz as pazes com a morte há muitos anos, sabe? Daí é a minha principal diferença entre eu e a maioria das pessoas que eu conheço é essa. É que eu já fiz as pazes com a morte. Eu sei que vou morrer, só não sei quando é que é. Mas já estou preparado para esse efeito. A maioria das pessoas, se calhar, não. Mas também há aí uma grande falta de... As pessoas são muito ingênuas e ainda muitos deles confiam naquilo que lhes é dito, especialmente da parte vinda do sistema, não é? Se eles dizem A, é porque é A, não se questiona. É A porque é A. Nuno, como é que vê o movimento monárquico em Portugal hoje? Está forte, está dividido, está desorganizado? O que é que falta para ganhar relevância no nosso país? Está sobretudo muito, muito dividido. Portanto, nós estamos órfãos de rei, como eu costumo dizer, embora o nosso príncipe, o nosso pretendente fosse o Sr. Dom Duarte Pio, por sermos neto de Dom Miguel, é ele, sem dúvida, que tem a legitimidade de origem, mas casou com uma filha de liberais, bisneta do Visconde da Ribeira Brava, que esteve até envolvido no assassinato de Dom Carlos I. Está, se calhar, na família tem gente muito ligada ao regime, não sei o que diga, portanto, e está rodeado de liberais, de gente que não quer a monarquia, que dizem que querem, mas apenas queriam trocar o Presidente da República eleito por um outro vitalício e hereditário. Portanto, ficava tudo na mesma, só mudávamos a chefia do Estado. Em vez de termos o Marcelo a tirar umas selfies, passaríamos a ter o Sr. Dom Duarte Pio. Eu não tenho nada contra o Sr. Dom Duarte Pio, apenas estou desiludido com ele, porque devia ser ele o nosso líder, mas isto para dizer o quê? Os legitimistas como eu, os monárquicos verdadeiros, estão de um lado, os liberais estão do outro, atacam-nos a nós mais do que atacam o regime democrático, porque a democracia é a melhor coisa do mundo, porque eles vivem todos à conta do sistema, ao contrário de mim. Eu sou apenas um escravo do sistema e eles beneficiam do sistema. E, portanto, eles não querem monarquia alguma, eles querem uma democracia. E a democracia não tem cabimento no meio monárquico. Portanto, o problema português é esse mesmo, estamos muito divididos. Não temos organização. Os espanhóis, os carlistas, perderam também as 3 guerras no século XIX, mas mantiveram-se sempre muito melhor organizados do que nós. Aliás, tanto assim que no século XX estavam prontos, foi dos primeiros que se aprontaram a lutar contra o comunismo em Espanha, a partir de 1936. Eles tinham logo 40 mil homens prontos para pegarem armas à cabeça e estavam organizados, tinham milícias armadas organizadas. Nós não temos nada disso, nem sequer uma organização doutrinária, ao menos temos. Eu, o meu amigo Valentim Rodrigues, qualquer dia há de vir aqui falar, se Deus quiser. Portanto, tentámos, com mais alguns amigos, manter viva a doutrina e repor, sobretudo, a verdade histórica. Porque a maior parte das pessoas são ensinadas nas escolas com as mentiras que os liberais escreveram. Claro que, se depois investigarem por si mesmos, chegam à verdade. Graças a Deus, isto não foi assim há tanto tempo, foi há 180 anos,
200 anos e há muitos livros da época onde se pode chegar à verdade. Mas a pessoa tem que querer chegar à verdade, tem que procurar pela verdade. Não, eu não peço a ninguém para acreditar em mim, peço para investigarem, vão investigar por vocês mesmos que é onde chegar à verdade. Agora, de facto, o movimento monárquico português está fraquinho. Está muito fraquinho, temos que dizer a verdade. Nuno, nós temos visto também a participação de alguns monarcas, se assim podemos chamar, alinhados com partidos da República. Pois, mas esses não são monárquicos. Pois, por isso é que eu disse que entre milhas, entre aspas. Isso também faz com que o povo, ao verificar tal comportamento, também se deixe um bocadinho dizer, bom, é tudo farinha do mesmo saco, não é? Precisamente. E muita gente vem com essas... Sabem que eu sou monárquico e abordam-me na rua perguntando justamente como é que eu vejo o Partido Popular monárquico. Eu tento explicar-lhes que eles não são monárquicos. São democratas, são republicanos, porque se fossem monárquicos não fariam parte de um partido político. Como eu costumo dizer acerca de mim, eu considero-me uma pessoa de bem, sou monárquico por uma questão de raciocínio, porque foi o sistema de governo que eu encontrei mais justo para com o povo, e as pessoas de bem, como eu, nunca quiseram mandar nos outros. Porque se eu quisesse mandar nos outros, já tinha aceito convites para o partido Chega, para o partido ERC, que andaram anos atrás de mim, no PNR, para que eu fosse, portanto, para o partido, e até outros partidos mais conhecidos que me abordaram aqui na região. Portanto, eu nunca quis mandar nos outros. Eu também não quero que ninguém mande em mim, faça-me entender. E não quero que me roubem o pouco dinheiro que eu ganho com tanto esforço. E aquilo que eu quero para mim, gostaria que fosse para toda a gente. Portanto, eu queria tornar livres todas as pessoas que eu conheço. Livres do Estado totalitário. Porque eles depois, a cada comemoração do 25 de Abril, é vê-los aí na televisão e nas redes sociais, que o 25 de Abril foi a liberdade. Eu digo de outra maneira, nunca fomos tão escravizados, tão oprimidos, tão roubados, como somos agora. E como é que há pessoas que têm coragem de vir dizer que o 25 de Abril é a revolução que foi para nos dar a liberdade? As pessoas não têm completamente noção da história do país onde vivem, ou vivem noutro mundo, ou estão todos já maluquinhos. Das injeções, se calhar das mal chamadas vacinas, que levaram, apanhou-lhes a cabeça e pôs-lhes o juízo. Porque, volto a dizer, no Estado Novo, eu não sou salazarista, mas sou pela verdade histórica. E ao pé de mim ninguém diz mal do Salazar, porque eu sei como é que estava o país antes do Estado Novo, como é que ficou depois do Estado Novo e como é que está hoje. Portanto, hoje estamos completamente escravizados pela dívida pública. O Estado só já falta lançar um imposto para o oxigênio. Das poucas coisas que eles ainda não tributam, é o oxigênio que nós respiramos. Já falta pouco. Nós aqui, por exemplo, já temos a taxa de carbono. Nós também. Mas verdade seja dita, quando pagamos a fatura da gasolina ou do gasóleo na estação de serviço, até ficamos a respirar melhor. O oxigênio fica logo livre do carbono assim que pagamos. E então, isto para dizer, as casas em Portugal que apanham mais sol pagam mais imposto municipal da habitação, porque apanham mais sol. Portanto, os senhores até donos do sol são. Os nossos donos aqui em Lisboa são donos do sol também. Se não sabiam, ficam a saber. E, portanto, é das poucas coisas que eles ainda não tributam é o oxigênio. Mas vão tributar. E agora até nos podem encerrar a luz quando lhes apetece. Já ensaiaram, já viram que o povo concordou, então vamos nessa. Exato. Os agricultores, para lhe dar uma ideia, os agricultores aqui, portanto, eu falo da agricultura porque é uma coisa onde eu estou inserido e é o meu ramo de atividade é ligado à agricultura. Os agricultores já têm que ter contadores nos furos de captação de água que utilizam para regar as searas, ou seja, a terra é deles, eles é que pagaram para fazer o furo, pagaram para meter lá o pivô circular de rega, têm que pagar a luz elétrica e têm que ter um contador para os litros de água que gastam. Não sei se já pagam qualquer coisa por litro de água, mas quando o Estado achar que eles estão a gastar água demais, pode dizer, alto aí, agora parou, porque vão arranjar a desculpa também que há falta de água, como já no sul de França, aqui há 2 ou 3 anos, andavam a proibir de encher as piscinas porque não havia água. É tudo só um sistema de controlo. Eles na Austrália privatizaram a água dos rios. Depois os senhores têm dinheiro, os tais BlackRock,
Vanguard e etc., chegam lá, compram as cotas todas da água e depois só faz agricultura quem eles quiserem. Ou quem eles quiserem, ou quem tiver dinheiro suficiente para comprar cota de água para poder regar. Portanto, isto é a escravidão mais absoluta, como nunca. Aliás, os escravos que eram escravos há 500 anos tinham mais liberdade do que nós temos agora. Porque o escravo era escravo, não recebia salário, tinha um dono, sim senhor, mas isso também nós temos. Eu também tenho um dono ali em Lisboa e não o conheço. Mas o meu dinheiro todos os meses vai para ele. Mas os escravos tinham uma certa autonomia dentro da propriedade do patrão. Havia escravos que trabalhavam em casa, que podiam-se ausentar da propriedade do patrão para ir fazer recados, desde que fosse com o conhecimento do patrão. Eu acho que já nem isso posso. Aliás, durante a pandemia, eu não podia ir a qualquer lado. Eu saía de casa porque eu nunca lhes liguei às ordens que eles me davam. Mas a maior parte das pessoas não saía de casa com muito medo de um tal vírus que eu acho que nunca existiu. Porque se tivesse existido, e eu sou o melhor exemplo, eu tinha apanhado o vírus, porque eu nunca usei máscara, nunca lavava muitas vezes as mãos, porque eu já antes desta palhaçada toda o fazia. Já antes eu lavava muitas vezes as mãos. Ou seja, eu acho que o vírus nunca existiu, mas é a minha opinião, eu posso estar enganado. O certo é que eu não apanhei vírus nenhum, não morri, não. E as pessoas que eu conheço como eu, que não levaram injeções, que não se deixaram manipular, graças a Deus estamos cá todos. Os outros coitados que levaram as injeções, já acompanhei alguns ao cemitério, já cá não estão. Infelizmente tem partido muita gente nova na faixa etária entre os 30 e os 50, que anteriormente não havia tantas mortes nessas faixas etárias e ultimamente em 2 anos tem disparado imenso. Mas estava a falar dos escravos e nós realmente somos escravos. Nós trabalhamos, pagamos todos os impostos do nosso trabalho para trabalhar por conta de outra pessoa, não é? No caso do patrão. E nós pagamos isso tudo e depois ainda vamos ter que pagar o IRS disso tudo, ainda vamos ter que pagar desse dinheiro as nossas eletricidade, a água, a luz. Ou seja, realmente somos pior do que os escravos. Ou seja, a Alexandra paga impostos sobre o ordenado que ganha todos os meses. Depois paga impostos sobre a eletricidade que consome, sobre o combustível do automóvel, sobre a alimentação, no meu caso sobre o tabaco, porque eu sou fumador, sobre cada café, sobre tudo. E depois, mesmo o seu automóvel já estando pago, né, imagino que fez um crédito, mas conseguiu pagar num ano ou 2, o que for. Depois tem que pagar todos os anos um imposto para ter o automóvel que pagou, de um crédito que pagou também com impostos em cima, etc, etc. Isto nunca mais acaba. Isto é uma... Portanto, a monarquia, voltando agora à nossa conversa inicial, a monarquia que existiu até 1820, foi restaurada em 1828 com a aclamação do Sr. Dom Miguel e terminou definitivamente em 1834, havia propriedade privada. E quando a propriedade era privada, não tinha que pagar impostos. Portanto, o que nós temos hoje não é propriedade privada. Eu tenho aqui um terreno ao pé de casa, só tenho um irmão, o nosso pai e a nossa mãe já faleceram, os dois infelizmente, mas deixaram-nos um pedaço de terra e uma casa. Mas afinal não nos deixaram nada a nós, deixaram ao Estado, porque nós temos que pagar todos os anos impostos ao Estado sobre a terra que o nosso pai comprou com muito esforço, que desbravou com as próprias mãos e com a casa que o nosso pai construiu e sobre a qual pagou impostos toda a vida. Só que no tempo do Estado Novo o imposto era irrisório, estamos a falar de cêntimos, comparado com a moeda atual, seria se calhar €1 por ano. Faço-me entender. E hoje não é nada assim, hoje são muitos euros, são muitas centenas ou milhares de euros por ano que nós pagamos. Ou seja, isto é uma farsa, nós não temos propriedade privada nenhuma. Eu, se não pagar o imposto automóvel do meu carro, não posso andar com ele e corro o risco do Estado me vir cá a casa. Portanto, para além das perdas económicas, o que é que Portugal perdeu com o fim da monarquia? A nível político, a nível cultural, a nível espiritual? Ainda hoje... Perdeu tudo. Vamos lá ver. A monarquia, por mais que pessoas... Eu costumo dizer, ainda disse-vos ontem, como é que eu ver se consigo encontrar aqui uma explicação fácil de dar. Eu sou católico, mas sou um mau católico. Mas a monarquia católica... Portanto, a monarquia católica punha Deus acima de tudo. Portanto, era Deus, pátria, foros e rei, ou Deus, pátria e rei. O rei vinha no fim.
acima de tudo, era respeitar a vontade de Deus, que era fazer o bem ao próximo, preocupar-se com o próximo, ajudar. Portanto, acabou a monarquia, Deus foi tirado do governo do país, da administração do país, e a partir daí vieram as revoluções, o desprezo pelos povos ultramarinos, não é? O Brasil perdemos logo a seguir, e depois, mais tarde, o desprezo por Angola e por essas coisas. Só depois, com a restauração do Estado, com a implantação do Estado Novo, é que se recuperou um bocadinho daquilo que foi perdido com o fim da monarquia. Acabou tudo, a monarquia, o fim da monarquia foi a abertura, o liberalismo foi a pior coisa que nos podia ter acontecido. Portanto, destruíram as ordens religiosas, que eram a segurança social, se assim podemos chamar, da época, que tratavam das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos doentes, que geriam os hospitais. Destruiu-se uma nação que tinha demorado mais de 700 anos a construir, eles destruíram em menos de, sei lá, de 2 ou 3 anos. E depois o período de guerras, de fome e desorganização social que aqui houve, pronto, e que nunca mais os povos ultramarinos contavam connosco para tudo, que é o nosso apoio e a nossa, portanto, a nossa liderança, ficaram desamparados durante anos. Só depois com o advento do Estado Novo é que se recuperou um bocadinho disso. Nunca se recuperou tudo, mas conseguiu-se recuperar e pôr as coisas a trabalhar outra vez. Volto a dizer, não sendo salazarista, nem a favor nem republicano, o Estado Novo era uma república, mas era uma república corporativa, não era uma república parlamentar democrática. Portanto, entre o Estado Novo e aquilo que os espanhóis têm, a mal chamada monarquia constitucional, eu preferia uma república corporativa. Este monárquico que está aqui diz já perentoriamente, preferia uma república corporativa, como a do Estado Novo, 1000 vezes, a uma qualquer monarquia constitucional, porque é uma democracia. E o problema está justamente no sistema de governo. Não sei se... Estão-me a ouvir, não sei se estou a chegar em boas condições. Ok, está tudo ok. Ok. Portanto, agora, claro que isto era uma conversa para horas e eu não tinha isto preparado, mas foi o descalabro da nação portuguesa, foi justamente o fim da monarquia. Portanto, é preciso ter em mente que o fim da monarquia foi em 1834 e não em 1910. Em 1910 apenas houve uma transição na chefia de Estado. A democracia parlamentar continuou igual e deixámos de ter um presidente vitalício, presidente para a vida e hereditário. Quando aquele presidente morre, vai para lá o filho dele, não é? Que é o que têm os espanhóis, e passámos a ter um presidente eleito de 5 em 5 anos. De resto, nada mudou, ficou tudo igual. Portanto, não acabou em 1910, não foi a desgraça de Portugal. A desgraça de Portugal foi em 1834. Aí é que acabaram com a nação portuguesa. Porque o conceito de nação, vamos lá ver, é a nação por oposição ao Estado. O Estado é aquilo que temos hoje. É um poder central que faz leis para o país inteiro e recebe impostos do país inteiro, e os povos não têm o mínimo de autonomia municipal e regional. Perdeu-se as tradições, perdeu-se tudo. A malta do Norte, portanto, as pessoas do Norte, graças a Deus, mantêm mais vivas as tradições do que nós aqui no Sul. Mas perdeu-se muita coisa. Por isso mesmo, porque essa autonomia que havia de autogoverno dos municípios foi retirada com a imposição do Estado Central. E a partir daí foram oprimindo as pessoas de tal maneira, com leis e proibindo as tradições, que as coisas foram desagregando, foram desmoronando a pouco e pouco. E as novas gerações, cada vez mais, depois estão desinteressadas. Graças a Deus, sei que há alguns, já conheci alguns jovens muito interessados que têm sede de saber, mas são poucos. Tenho pena que não sejam mais, porque os jovens poderiam no futuro conseguir fazer aquilo que a minha geração não conseguiu. Bom, mas a minha geração poderiam ser a chave para muitas mudanças no nosso país.
Caso por eles isso mesmo, tivessem conhecimento da história e tivessem valores patriotas e tudo isso, muita gente condena, valores patriotas. Não, mas um valor patriota é colocar o país e a nação acima de tudo, não é? com certeza. E isso era, e colocar Deus também acima de tudo, mas para nós termos porque nós vejamos como está no mundo inteiro. Estamos a falar de Inglaterra. Muita gente diz: Inglaterra é um país rico porque tem o rei como cabeça. Ou porque tem o. Concorda com isso? É rico por causa de ter duas pessoas no. A prova que não tem nada a ver é que o rei não manda nada. O rei, entre aspas, o rei de Inglaterra governa a Inglaterra. Não, pois não. Então o que é que a riqueza da Inglaterra tem a ver? Portanto, não tem nada a ver. No tempo, eu hoje publiquei no Facebook dois pequenos textos justamente acerca do municipalismo, que era a administração territorial no tempo da monarquia e administrativa, e sobre a monarquia tradicional. Portanto, o que é que era? Dois pequenos textozinhos que desenvolvi assim, que depois se fosse preciso ir buscar, agora não estou a ver, até teria que pôr os óculos, que eu também já vejo mal, mas para dizer o quê? Portanto, a nação tem que organizar-se de baixo para cima. Não é de cima para baixo. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, não é? Começa-se a construir a casa pelas fundações e depois levanta-se as paredes. Portanto, e a nação portuguesa era isso mesmo. Os municípios eram as fundações, as famílias eram as fundações da nação portuguesa no tempo da monarquia. E o rei sabia que podia contar com eles, mas não interferia no governo de cada município. Porque as cartas de foral eram isso mesmo. Eram a garantia dos direitos e privilégios que cada povo de cada município tinha. O rei da Inglaterra, tal como o rei de Espanha, ou outro rei faz de conta, são reis faz de conta, não são reis de facto, não mandam nada. Se não mandam nada, a riqueza do país nada tem a ver com isso. A Inglaterra é rica porque tem lá a City de Londres, onde tem os banqueiros do mundo lá todos, nomeadamente Rothschilds e Rockefellers, mas sobretudo Rothschilds, e porque mantiveram uma grande parte do império deles, que nunca descolonizaram só, faz de conta, nunca descolonizaram. E depois o sistema financeiro mundial passa para as mãos deles. Portanto, as guerras que têm havido no mundo nos últimos anos, que são coisas do nosso tempo, na Líbia, na Síria, etc., foi tudo por causa disso. Já a Segunda Guerra Mundial foi porque o Hitler mandou os Rothschilds embora da Alemanha, porque eles nunca mais conseguiam pagar a dívida da Primeira Guerra Mundial, só em juros. Aquilo estava feito de maneira que eles iam andar 200 anos a pagar uma dívida que não tinham feito. Os que já nasciam atolados em dívida até ao pescoço e pronto. Ou seja, o sistema está montado assim, mas não é impossível sair-se dele. É óbvio que se formos só 2 ou 3 pessoas, não vale mais irmos para a montanha, vivermos como ermitas e esquecermos do mundo. Mas eu não queria isso, eu queria ver se repunha a verdade histórica, se as pessoas percebem de uma vez por todas o que é que aconteceu nos últimos 200 anos. Porque os senhores que mandam hoje no mundo, esses que acabei de mencionar, Rothschild, etc., saíram dos guetos da Europa há menos de 300 anos e há menos de 300 anos ficaram a ser donos do mundo. Portanto, algo muito estranho aqui ocorreu e teve tudo a ver com as sucessivas revoluções, desde a revolução das 13 colónias norte-americanas, 1776, depois a Revolução Francesa e todas as outras revoluções que alastraram para a América do Sul e para a Europa fora. Portanto, eles estiveram por trás disso tudo e lucraram imenso. Já tinham lucrado com o comércio de escravos. Os irmãos brasileiros gostam muito de mandar à cara que os portugueses fizeram o comércio de escravos, mas se eles forem bem investigar, e há muita... Era isso que eu queria, e por acaso, Nuno, peço desculpa, era isso mesmo que eu queria dizer, tipo, há quem muito fala dos portugueses serem tão maus, não é? Vamos usar estes termos, tão maus, E os ingleses são tão bons, em pleno século XXI ninguém reclama daquilo que os ingleses e os americanos torturaram e fazem pelo mundo afora.
e estão sempre a condenar aquilo que já passou, que infelizmente nós não podemos apagar, não é, da história, e também não temos culpa daquilo que aconteceu. Mas sempre gostam de trazer à história coisas que já passaram para se desculpar com o presente, ou seja, ninguém reclama do grande império inglês, dos grandes massacres que eles fizeram na Índia e noutros locais do mundo, e estão sempre, eu acho isso muito... Os muito portugueses, a colonização portuguesa dos territórios ultramarinos, fosse Brasil, fosse em África, fosse no Oriente, não teve paralelo com nenhuma outra potência colonizadora. Nem com a Espanha, mais parecida foi a Espanha porque eram católicos tal como nós, mas nem com a Espanha, nem com a França, nem com muito menos com a Inglaterra e muito menos com a Holanda. Há um vídeo no YouTube de um bisneto do guerreiro Apache Jerónimo. Não sei se estão familiarizados com a história da América do Norte. Portanto, os Apaches foram dos últimos guerreiros das tribos índias a lutarem contra os norte-americanos, já sendo eles independentes. Já foi depois da Guerra Civil até norte-americana. E esse bisneto, portanto, tem um PhD, ou como é que se diz em inglês, tipo um doutoramento, não sei se em história, se uma coisa qualquer, mas há um vídeo dele no YouTube, se procurarem, encontrarão, onde ele diz claramente que acusa muito a Espanha e Portugal, não é? Mas a lenda negra que se criou foi criada justamente pelos ingleses e pelos norte-americanos. Judeus, todos eles, tal como os comerciantes de escravos portugueses, que de facto eles tinham origem, estavam afiliados cá em Portugal, mas eram judeus. Os comerciantes de escravos que levavam os escravos da África para as Américas, tanto do Sul como do Norte, eram todos judeus. Também há bastante documentação sobre isso, é só procurar. Não eram portugueses católicos como eu, que o faziam, eram judeus. Os senhores que criaram a lenda negra, esse bisneto do guerreiro Apache Jerónimo diz de forma muito caricata: procurem aos senhores, portanto, ingleses que colonizaram a costa leste dos Estados Unidos, holandeses também, que eram todos protestantes, não eram católicos. Perguntem-lhes onde é que estão os descendentes das tribos que ocupavam aqueles territórios quando eles lá chegaram. Não encontrarão nenhum, sabem porquê? Porque eles mataram-nos a todos, dizimaram-nos completamente. As zonas que foram colonizadas pelos espanhóis, portanto, na costa oeste já, têm todos descendência. Houve guerra, sim senhor, houve muitos mortos, já depois da independência dos Estados Unidos, mas facto é que quando os norte-americanos chegaram àquelas zonas do Novo México, que é hoje território norte-americano, mas que era espanhol à época, mais tarde mexicano, depois roubaram aos mexicanos, quando chegaram àquelas zonas já os índios tinham cavalos e armas de fogo. E quem é que lhes tinha dado? Os espanhóis. Por isso é que eles conseguiram lutar quase de igual para igual com os brancos. Os outros, coitados, não. Eram arcos e flechas contra armas de fogo. Foi uma luta muito desigual. Agora, a colonização portuguesa fez obra onde quer que nós deixámos uma nação inteira no Brasil, com obra feita. O Rio de Janeiro ficou... Nós também misturámos-nos com, ou seja, nós tivemos casamentos, ligações sanguíneas, coisa que os ingleses não fizeram. Eles, até os dias de hoje, eu vivo num país que é o Canadá, eu sei da história daqui, eles até o dia de hoje comemoram muito, não comemoram, fazem como se fosse um dia triste para lembrar o que aconteceu aqui. Eles têm muita vergonha daquilo que fizeram, não é? Embora esta geração não tenha culpa disso, mas pronto, é um memorial para lembrar. E eles próprios, até os dias de hoje, porque a maior parte dos que vieram para cá eram ingleses, da Escócia, da Inglaterra, etc. Eles, até os dias de hoje, é muito complicado eles assimilarem-se com as outras raças, ou seja, fazer as misturas, embora hoje já está um bocadinho melhor, mas há muita gente que não... Eu tive que trabalhar com uma pessoa que pretos para ele, vamos lá dizer, negros, para ele era, não pode trabalhar aqui ninguém dessa cor. E eu fiquei chocada. E nós, os portugueses, no nosso Brasil... E em África igual.
sim. Em Angola, em Moçambique, nós cruzamos as nossas raças. Por isso a nossa cultura é tão vasta e tão variada. Nós temos tantas. Que lhe diga que esta coisa do racismo só veio justamente com o advento do liberalismo. Os cidadãos de primeira e de segunda, quando começaram a haver cidadãos, porque no tempo da monarquia não existiam cidadãos, existiam súbditos do rei de Portugal. E desde o rei Dom João II, todo aquele nascido em território português e seus domínios, independentemente da cor, da pele, do credo ou da religião, era considerado súbdito do rei de Portugal. Ou seja, fomos todos portugueses durante 500 anos. E não existia... Houve negros africanos, ou pretos, podemos chamar-lhe pretos, que também só começou a ser uma ofensa agora, a partir do 25 de Abril, é uma ofensa dizer preto, mas havia pretos com títulos de nobreza. Havia pretos angolanos, moçambicanos, que foram feitos novos. Esta coisa do racismo, as ideologias, vamos lá ver, as ideologias são todas nefastas. E, portanto, eu quando vejo gente que se diz monárquica, encostada a partidos políticos e a tirarem fotografias com candidatos da dita direita, a direita não existe. Né? Os partidos são todos de esquerda. Todos, sem exceção. Pode lá andar gente boa, coitados enganados nos partidos. Mas os partidos por si mesmos são todos de esquerda. Porque a própria democracia é de esquerda. Não permite partidos de direita em democracia. Portanto, a Constituição Portuguesa não permite a monarquia, primeiro que nada, só permite a forma republicana de governo e não permite partidos fascistas, corporativistas, o que seja. Portanto, não existe esquerda nenhuma contra a direita alguma. O que existe é o Estado contra nós. Todos, os que trabalhamos para sustentar a máquina do Estado. Mas o Estado não faz cá falta nenhuma. As pessoas acham que sempre existiu um Estado. Não. É esse erro. O que existia era uma nação. A nação não é a mesma coisa que o Estado. A nação é um conjunto de povos que adotam uma mesma bandeira, mas que se autogovernam a si mesmos e, em caso de guerra, é que se defendem, é que se juntam para se defender e em caso do comércio, comercializam primeiro que nada entre eles e só depois com os outros, que era isso que era a nação portuguesa. Nós tínhamos o domínio do comércio das Índias, das especiarias, e foi isso que fez a grande riqueza portuguesa. Ainda acerca dos irmãos brasileiros, que estava a aproveitar, já que estou hoje a falar, não sei quando é que voltarei a estar, acerca da questão do ouro, acusamos da escravatura, já dissemos sobre essa parte, acerca do ouro. O ouro, atenção, durante o domínio português do Brasil, até à independência do Brasil, qualquer historiador brasileiro, até mesmo dos que não gostam dos portugueses, saberá dizer isto, todos eles estão de acordo, extraíram-se 200 toneladas de ouro. Dessas 200 toneladas, apenas 40 toneladas vieram para Portugal, que era uma quinta parte, 20%. Ora, vieram 40 toneladas para a coroa portuguesa, porque o rei de Portugal é que tinha financiado as expedições das descobertas com o dinheiro dele, do próprio bolso. Quando a corte foi para o Brasil em 1807 para fugir das invasões napoleónicas, levou a totalidade do ouro que tinha da coroa, que eram 220 toneladas. Ou seja, só tínhamos recebido 40 do Brasil, a coroa, e levou 220. Dessas 220 não regressou uma grama a Portugal, ficou todo no Brasil. Portanto, eu agradeci que nunca mais me pedissem ouro, até porque eu não fui lá buscar ouro nenhum, e nós pagámos isso tudo mais que, portanto, trouxemos 40, deixámos lá 220. E isso também está a informação que eles podem pesquisar e encontram. É só para... Mas era uma coisa, é uma questão que agora levanta-se muito essa questão, também os espanhóis estão com esse problema, que os latinos dizem, vocês roubaram tudo. E houve um senhor muito sábio que disse, vocês reclamam que nós roubamos X toneladas de ouro durante não sei quantos séculos e vocês não reclamam que agora, com esta nova tecnologia que existe, consegue-se extrair essas 200 toneladas por dia ou por X horas e vocês não reclamam isso e vocês estão a ser mais roubados agora do que nunca e ninguém diz nada, ficam todos contentes. Mas é verdade. E cá passa-se exatamente o mesmo, quer dizer, quando o Brasil, vamos lá ver, o Brasil é riquíssimo, era a nossa parcela de território ultramarina mais rica, era o Brasil, a Angola também tem muita riqueza natural, Moçambique um bocadinho menos, e a Guiné então muito pouca comparada com as outras duas, mas o Brasil sem dúvida que era a maior porção de território.
conquistada pelos portugueses pela força das armas. Não foi, ninguém nos deu aquilo. Faço-me entender, portanto, os senhores depois fizeram o golpe de Estado no Brasil, é que roubaram um país que demorou 300 anos quase a ser consolidado, uma nação inteira, e ficaram lá com tudo. Com papinha toda feita, era só andar para a frente. As estruturas, as casas, os engenhos, as fazendas e o ouro todo. Os Rothschilds criaram primeiro que nada o Banco do Brasil. Depois, com a invasão do Pedro de Alcântara, o primeiro imperador do Brasil, e nunca Pedro IV de Portugal, porque ele não foi aclamado como rei em lado nenhum, nem tinha direito ao trono sequer, metem cá também o Banco de Portugal, que é só um nome. Banco de Portugal, Banco do Brasil. Quando ouvimos esses nomes, ficamos com a ideia que os bancos são do Estado. São do Estado português, do Estado brasileiro. Não, são os bancos de Rothschild. Os bancos de Rothschild, ou Rothschild, com a pronúncia que quisermos dizer, portanto, são os maiores acionistas daqueles bancos. O Estado português, creio que só detém 20% do Banco de Portugal. 80% são dos Rothschild. Portanto, a nossa revolta da Maria da Fonte, já depois da capitulação de Évora-Monte em 1834, os miguelistas voltaram a pegar em armas por quando souberam da imposição do Banco de Portugal e da moeda, e que ficariam os senhores a controlar inteiramente o sistema financeiro português. Claro que ninguém ensina isso nos livros de história, mas quando pesquisamos é preciso, nós, para chegarmos à verdade, só temos que perder tempo e pesquisar. Não estará tudo na internet. Claro, temos que comprar livros antigos, temos que ler, temos que falar com quem sabe mais do que nós, mas não é impossível chegarmos à verdade. Portanto, a minha primeira missão é a reposição da verdade histórica. Uma vez que as pessoas tenham absorvido a mentira, que andamos a comer há 200 anos, eu penso, e sei que no Brasil há muita gente que gostaria de ver novamente o Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, a monarquia restaurada. É importante dizer que os impostos do Brasil, quando o Reino Unido foi criado, de Portugal, Brasil, os impostos do Brasil ficavam no Brasil para ser usados. A grande vantagem de Portugal era só o comércio. Comprávamos os produtos, o café, as coisas baratas, para vender aos outros países mais caras. Era o mesmo que fazíamos com Angola. Os impostos de Angola no tempo do Estado não vinham para Portugal. A vantagem de Portugal era comprar o café, a borracha, as coisas que eram produzidas em Angola, e vendíamos para a Inglaterra, a Rússia, porque tínhamos o monopólio daquele comércio. Com o Brasil era a mesma coisa. Os impostos lá ficavam lá para ser gastos lá. Portanto, há algumas pessoas nas novas gerações que, graças a Deus, estão interessadas e gostariam de ver isso acontecer. O mesmo acontece em Angola. Eu tenho algum outro amigo no Facebook, que não conheço pessoalmente, só conheço do Facebook, mas que me dizem que, depois de falarem com os mais velhos, descobriram que, afinal, as mentiras que lhes contavam nas escolas eram só isso, eram só mentiras. Os mais velhos diziam que estavam muito melhores no tempo dos portugueses, e perceberam que a história inteira que andava a ser, mais uma vez digo, a história é escrita pelos vencedores. E os senhores que estão agora no poder foram os vencedores das últimas guerras. É fácil educarem mal as novas gerações, mas eu próprio, só aos 29 anos, é que comecei, embora soubesse uma parte da verdade, mas não queria saber. A partir dos 29 anos comecei a ver a vida com outros olhos. E agora, quanto mais os anos passam, o meu único medo é se morro sem ver a mudança acontecer. O que é que vai ser dos filhos de nós todos? É essa a minha preocupação. O que é que será dos filhos de todos nós? Porque eu sei que as novas gerações, comparadas comigo, não têm... Eu ainda conheço o conceito de revolta. Ainda tenho dentro de mim o conceito de revolta. Sei que se for preciso pegar em armas para me defender, para fazer alguma coisa, sei fazê-lo. As novas gerações não sabem manusear sequer uma arma, não há serviço militar obrigatório, não têm noção do patriotismo, não têm noção de proteger os mais fracos. Todos os valores que eu tenho dentro de mim, que fazem parte da minha natureza, ninguém me os ensinou, nasceram comigo. As novas gerações, a maior parte deles não os têm. Portanto, se não for no espaço muito curto de tempo, em poucos anos, que consigamos fazer alguma coisa para mudar, receio bem pelo futuro dos filhos de nós todos, precisamente. Nuno, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. É importante referir que Portugal, naquela altura, era um país mais pobre do que era o Brasil, do que era Angola, do que era Moçambique. Estavam muito mais evoluídos do que em Portugal. As pessoas em Portugal eram mais pobres do que os nossos territórios, não é? Isto era importante dizer. Também é importante dizer que o que o Nuno referiu,
você ainda sabe ainda sabe tocar numa arma, sabe como se defender. Nós, perante esta imigração que nós temos em Portugal neste momento, um descontrole total, ninguém sabe ao certo quantos imigrantes entraram no país. Pelo menos dois. Pronto. Pelo menos. Deparamos com as crianças em perigo, com as mulheres que deviam ser prioridade de proteção de uma nação, e deparamos com homens incapazes de se autodefender e de defender a sua família. Isto vai chegar a um ponto que vai ser muito complicado se continuarmos nesta onda descontrolada que eles programam, porque isto não tem a ver só com o nosso país, tem a ver com as imposições que a União Europeia colocou a cada país de cotas de imigração e com aquilo que o nosso Estado está a receber por trás de todos estes imigrantes que vêm assim ao Deus dará. Isto também é importante referir, e os partidos não referem isso. Os partidos dizem que a culpa é deste, é daquele, mas todo há um mecanismo por trás desta imigração vir desta maneira. Porque quem permitiu, e mesmo este apagão e isto tudo, nós verificamos que nós não somos soberanos em nada, nem na energia nós somos soberanos, que há a União Europeia a mandar os países a fazer este tipo de situações. Portanto, eu digo muitas vezes que Portugal perdeu a sua soberania a partir do momento que entrou para a então CEE, hoje União Europeia. Na altura a designação era Comunidade Económica Europeia. A partir desse momento que entramos numa federação de Estados, tal como os Estados Unidos da América ou a atual Federação Russa, a partir desse momento perdemos a nossa soberania. Nem faz sentido algum manter um Parlamento que chegou a ter 320 e tal elementos aqui em Lisboa, mais o Parlamento dos Açores e o Parlamento da Madeira, do arquipélago da Madeira. Portanto, na totalidade são cerca de 600 deputados que levam não sei quantos milhões de euros por ano ao Estado, do nosso dinheiro, porque o Estado não tem uma máquina de fazer dinheiro. A máquina de fazer o dinheiro do Estado somos nós, os escravos. Eu não gosto de me chamar contribuinte, eu não contribuo para nada, porque eu só contribuo para aquilo que eu quero. Não é? Eu, se ver uma pessoa a pedir na rua, se vir uma pessoa de mão estendida, contribuo para essa pessoa de minha livre vontade. Com o Estado não é o caso. Eu, com o Estado, sou obrigado a dar o dinheiro. Portanto, sou roubado, sou escravizado. Não sou contribuinte de coisa nenhuma, sou um escravo. Eu tenho noção da minha condição de escravo. Ao contrário da maioria dos portugueses que acham que são livres. Não, eu tenho bem noção que sou escravo. Agora, como a Alexandra disse muito bem, isto foi-nos imposto pela União Europeia. Aliás, o Sr. Jorge Soros, acho que em 2015 exigiu pelo menos 2 milhões por ano de imigrantes para a União Europeia. Mas, quando foi lá do Fórum Mundial de Davos, onde eles se reúnem, mas eu acho que estão a entrar 2 milhões por mês, não sei. Eles, na Europa, há países como a Holanda, onde a maioria já são imigrantes. Eu vi um vídeo, não sei já onde, há poucos dias, onde uma repórter holandesa, amadora, dizia que nas principais cidades da Holanda, Amsterdão, Roterdão, por aí, 56%, a 58% já eram imigrantes destes estrangeiros, desta onda, indianos, paquistaneses, nepaleses, etc. Africanos, muitos também, mas sobretudo dos países do Oriente. Ora, importa dizer que a imigração não é isto é uma invasão, não é? Eu fui imigrante nos anos 90 do século passado, em 1993, imigrei para a França, para a casa de um primo dos meus pais, precisava de arejar a cabeça, não foi propriamente à procura de uma vida melhor, mas precisava de sair daqui para arejar as ideias. E ninguém me deu nada, ninguém me deu 800 euros por mês, nem 900, nem casa, nem... O que me deram lá foi trabalho. Trabalho deram-me, mas tive que ir à procura dele também. Não me vieram bater à porta de casa e dizer, olha, toma lá emprego, amanhã vês que também não foi assim. Eu é que tive que andar com currículos na mão, entregar currículos, já tinha tido 7 anos de francês na escola, dominava minimamente bem a língua francesa e depois em 6 meses fiquei au point, como dizem os franceses. Fiquei quase profissional. Mas isto para dizer, tudo o que me deram lá foi trabalho. Aqui não, os senhores chegam cá, portanto, tem, como eu já vi, cheques do CTT, 890 euros, 915 euros, uma casa para morar, sem fazer um dia de trabalho na vida deles. Não sabem dizer uma única palavra em português.
Ora, estas pessoas não têm nada em comum connosco, cristãos, com brasileiros. Todos os países de origem, de matriz cristã, temos um modo de vida muito similar. Mesmo que não falemos a mesma língua, mas temos um modo de vida muito parecido, que é a cristandade, que nos incutiu os valores, o fazer o bem ao próximo, o perdão, a compaixão, essas coisas. Mesmo para quem não pratica a religião, são valores que nos foram transmitidos pelos nossos pais, pelos nossos avós. Nunca faças aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti, faz sempre pelos outros o que gostarias que fizessem por ti, a compaixão, a entreajuda, etc. O dar a outra face. Foi tudo coisas que nos foram incutidas pelo catolicismo, pelo cristianismo. Esta gente não tem esses valores, não tem essa maneira de viver, não tem o respeito pelas mulheres que nós temos, não vê as mulheres da mesma maneira, tanto que eles só vêm quase homens. E as mulheres que vêm as poucas, vêm grávidas para vir ter cá os filhos, para ficarem a ganhar mais dinheiro e terem nacionalidade portuguesa mais rápida, etc. Isto vai dar problemas, é óbvio que vai, mas o meu principal problema neste momento é o Estado, porque se nós conseguíssemos derrubar o regime, estes problemas depois resolviam-se muito facilmente entender. O nosso principal problema é o Estado. Nós somos uma nação de 800 ou 900 anos de história, certo? De existência. Como o Portugal é o país da União Europeia, da Europa, que mais antigo. Foi o mais antigo. Durante este tempo todo nós tivemos muitas crises, muitas guerras, nós passamos por muita coisa e continuamos a existir estes 900 anos como povo. Sim. Será que precisamos assim urgentemente de tanta gente assim de repente para... Não, nós não precisávamos... Porque nós também não temos um mercado... um mercado financeiro, económico, ou seja, as empresas, a nossa economia não é assim tão importante pelo mundo afora que necessita uma mão de obra assim tão relevante. A conversa de precisarmos de mão de obra estrangeira é só mais uma mentira para justificar a entrada. Os senhores que estão a fomentar a entrada desta gente na Europa estão a fazê-lo por uma simples questão. Como eles próprios dizem, o mundo tem gente a mais. Claro que o mundo não tem nada gente a mais. Tem gente a mais para eles, porque eles não precisam de tantos escravos. Tendo em conta o grau que a tecnologia atingiu ao dia de hoje, já há robôs a fazer quase tudo, e computadores, eles não precisam de tantos escravos. E então o que é que eles pretendem? Aqueles que não levaram as vacinas e etc, que estão a morrer agora aos magotes, mas agora já não faz mal, porque vão diretamente para o paraíso, se calhar com as injeções que levaram. O que é que eles causaram? Uma guerra. E a guerra vai acontecer, é uma questão de tempo. Eles desarmaram a população portuguesa desde 2006 até ao dia 2. Portanto, eu também fui vítima disso, portanto, os vírus do regime também me roubaram 2 armas, mas não as roubaram todas, graças a Deus. E essa guerra vai acabar por acontecer. Ainda há não muitos meses, um senhor aqui a norte de mim, ali na zona de Pernes, ou de Torres Vedras, deu um tiro num desses indivíduos indostânicos que lhe invadiu a casa para assaltar, e o senhor, já com alguma idade, nem sequer tentou fisicamente brigar com ele, tinha uma espingarda de caça e deu-lhe um tiro. Ora, isso é só um exemplo, estão a acontecer coisas. As coisas que nós vimos nos vídeos acontecerem, eu posso dizê-lo a 100%. Embora a população portuguesa já não seja a mesma coisa que era há 200 anos, em termos de hombridade e de valentia, mas as coisas que nós vimos acontecer nas cidades, se fosse aqui no campo, não aconteciam. Isto posso-lhe garantir. As pessoas do campo, apesar de estarem castradas, não estão assim ainda tão castradas como nas cidades. Portanto, há aqui muita gente de fora a viver, mas não no mesmo volume que se vê nas cidades, e eles aqui andam mansinhos. Aqui não fazem figuras tristes, não partem portas de autocarros, não olham para as mulheres, eles aqui andam certinhos, até dizem boa tarde, podem não saber falar uma palavra em português, mas se passam aqui à minha porta, se eu estiver ali fora, eles dizem boa tarde em português. Pode ser a única coisa que eles sabem dizer, mas boa tarde eles dizem, porque eu educo-os. Quando eles aqui passam, eu digo bom dia ou boa tarde. As pessoas aqui no campo não precisam de se conhecer pessoalmente para desejar os bons dias. Eles, a partir daí, se passarem ali, levantam a mão e dizem boa tarde. E andam mansinhos. É óbvio, eu acredito que a guerra vai acontecer, se não houver um golpe para derrubar o regime antes disso, vai acontecer no dia que as pessoas, que esse gente da cidade, num caso como agora do desligão, como eu lhe chamo, não foi nenhum apagão, foi um desligão, quando faltar a comida na cidade,
e há água potável, eles não se vão zangar com o Estado, nem com o Governo, nem com mais... Vão se zangar é connosco, os camponeses, que temos água potável aqui à mão, no poço, e temos umas galinhas e umas couves e umas coisas para comer. E é nesse dia que isto vai dar um problema grande, não é? Vai ser uma luta para a sobrevivência. Mas isso, infelizmente para todos nós, eu acho que esse dia está muito próximo de chegar. E os senhores que estão a fomentar a vinda desta gente é nesse intuito. É uma guerra onde morram vários milhões. Para eles esfregam as mãos de contentes porque são psicopatas. São autênticos psicopatas, gente que não tem a menor empatia com o seu semelhante. Para eles nós não somos humanos, somos gado. É ver os judeus a falar, há alguns judeus a falarem que eles é que são o povo de Deus. E nós, os não-judeus, os goim, como eles nos chamam, somos apenas gado. Portanto, é como morrer uma formiga. Morrer eu, ou morrer a Alexandre, ou quem nos está a ouvir, para eles é igual a morrer uma formiga, ou um cão, ou o que for. Posso-me entender? Nós já tivemos na história de Portugal a expulsão destes pode chamá-los destes grupos, tanto dos judeus ashkenazes, penso assim, que são designados, porque nós temos duas categorias de judeus, não é? Sefarditas, os nossos eram sefarditas. E nós também expulsamos os muçulmanos, ou os árabes, ou os mouros, como queremos chamar, e foi uma tarefa bastante árdua, não foi fácil. Não é? E parece que estamos a reviver novamente a história, ou seja, estão novamente a vir em grandes grupos, bem organizados, todos jovens de 20 e picos. Portanto, sim, é muito todos jovens em idade de fazer a guerra, jovens melhores para fazer uma guerra do que eu já tenho quase 53 anos. Mas deixe-me dizer, quem está a fomentar a vinda dos mouros, dos árabes, são os judeus. Os árabes não vinham para cá de qualquer maneira. Os árabes invadiram a Península Ibérica depois da queda do Império Romano, conquistaram a maior parte da Península Ibérica, só houve uns focos de resistência cristã no norte, mas Portugal nem sequer existia nessa altura. Aliás, Portugal nasceu da conquista. Há quem chama reconquista cristã, mas reconquista não, porque nós não reconquistámos nada, nós conquistámos esta terra aos mouros, desde o Condado Portucalense até ao Algarve. Portanto, o reino dos Algarves, o rei de Portugal, era rei de Portugal e dos Algarves. Portanto, o reino dos Algarves manteve-se sempre com essa designação, o reino dos Algarves, só que era governado pelo mesmo rei que era Portugal. Mas foram expulsos daqui e nunca mais voltaram. E agora estão a voltar porque as ordens da Europa são de deixar entrar. Então, mas que país ou que nação, neste caso uma federação de Estados, como é a União Europeia, é que tem as fronteiras escancaradas de modo... Então temos exércitos, falam a ir para a Ucrânia, a lutar contra a Rússia e morrer, como o Capitão Eagle já disse, se a NATO nos enviar a lutar, não há de qualquer do mundo, é para lá que vamos morrer. Vai ele morrer, mais os filhos dele. No dia que Portugal, o solo português estiver em perigo, eu sou dos primeiros da linha da frente. Agora ir para a Ucrânia e morrer numa guerra com a qual não tenho nada a ver. Até se houvesse justiça neste país, ele já estava preso e morto. Porque os senhores, quando fizeram o 25 de Abril, e este Capitão Eagle é dessa geração que veio logo a seguir, o mote deles, para o 25 de Abril, era nem mais um militar para a África. Não podíamos defender o sol pátrio, que era nosso há 500 anos, não podia ser nada. Irmos morrer na guerra dos outros. Isso andamos a fazer desde 1974 para cá, na República Centro-Africana, na Jugoslávia, na guerra do Kosovo. Vamos às guerras todas. Às guerras dos outros não faz mal nenhum irmos. Fazia mal era defendermos o nosso território, pelo qual morreram tantos dos nossos antepassados. Faço-me entender. Porque isto nada nos foi dado. Os judeus foi o único povo da terra que alguém lhes deu aquela terra. Eles dizem que foi Deus, que Deus deu-lhes aquela terra. Mas eu não sei se eles têm alguma escritura assinada no notário, ou se Deus assinou a escritura onde lhes deu a terra. Mas quem lhes deu a terra foram os ingleses e os franceses. É que lhes deram, os ingleses dominavam a Palestina e deram-lhes aquela terra e deram um armamento para eles irem para lá matar palestinianos.
Agora, nós aqui não. Nós aqui tivemos que conquistar os nossos antepassados. Morreram milhares para conquistar isto aos mouros, não é? E depois, para manter, nós, quando estivermos debaixo do domínio dos espanhóis, durante 60 anos, perdemos uma boa parte do Brasil, uma boa parte de Angola, perdemos a zona toda do Extremo Oriente que tínhamos, Malaca, perdemos quase tudo, só ficámos com a parte de Timor depois e com a Índia Portuguesa, Goa da Moidio, ou seja, perdemos para os holandeses. Como não tínhamos defesa, estávamos debaixo do mando dos espanhóis, não tínhamos grande defesa, conquistaram-nos aquilo. Só conseguimos recuperar o Brasil com a ajuda de alguns patriotas brasileiros, que depois foram na ordem de 4.000 homens, salvo erro, umas quantas embarcações, ajudar-nos a conquistar Angola, a recuperar Angola aos holandeses. Era isso que era a nação portuguesa. Era a entreajuda e a obediência a um rei apenas. Mas, de resto, eram muito mais livres os nossos antepassados de há 300 anos, ou de há 400 anos. Até os escravos dessa época eram mais livres do que nós. Mas eu digo isto em qualquer lado, não tenho medo de ninguém. Um escravo de há 200 anos, ainda na América do Norte, tinha mais liberdade do que eu. Você pode ir onde quer, não posso nada porque não tenho dinheiro. É preciso ter muito dinheiro. Eu, por exemplo, até gostava de ir visitar a Alexandra e a sua família ao Canadá. Mas como é que eu vou? Não tenho dinheiro para o bilhete e depois, ainda se calhar chegava ao aeroporto e dizia-me, não, o senhor não levou aquelas injeções que nós andámos a dar aqui há uns 4 anos ou 3. Não levei. Então não pode ir. Está a ver? Até o escravo de há 200 anos, desde que tivesse um papel assinado pelo patrão, podia ir a todo lado. E eu não posso ir. Primordialmente, porque não tenho dinheiro, tenho pouco dinheiro, o dinheiro mal me chega para comer, a minha primeira preocupação é sobreviver. Portanto, não tenho dinheiro para estragar em viagens, para gastar em viagens, seja o que for. Mas, diga. Deixo aqui uma mensagem para os nossos irmãos no Brasil que estão a pensar em fazer referendos sobre a monarquia e onde está... não sei o nome do senhor. Acho que tem a ver com a Casa de Bragança no Brasil, penso eu. Sim. Eles, depois mais, quando nós abrirmos o chat, talvez expliquem melhor. Mas deixa uma mensagem, porque eles, penso eu, que têm a ideia de fazer como numa Inglaterra ou em Espanha. O que conselho daria? Vale a pena? Não, mas isso eu não, como lhe disse há pouco, considero-me uma pessoa de bem e nunca quis mandar nos outros. Mas para quem sabe um bocadinho de história, sabe que não mudaria coisa nenhuma, não é? Não mudaria. A monarquia, se não for a monarquia tradicional, volto a dizer, se for só trocar o Presidente da República por um outro Presidente vitalício e hereditário e chamar-lhe rei, não muda nada. Portanto, o rei, se não tiver poder de governação, de facto, se tiver um Senado e se tiver alguém por cima dele a inibir o trabalho que ele quer fazer, não serviu de nada, não é? Agora, os brasileiros lá saberão da vida deles. Eu conheço alguns que me dizem que gostariam de ver reunido novamente o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Pronto. Agora... Mas teríamos condições para reunir? Teríamos condições para isso? Demoraria muito tempo e a solução mais rápida seria sempre a força das armas, porque contra factos não há argumentos. A força das armas é a última razão, o último argumento. Mas se houvesse maneira de fazer um golpe tramado, tanto cá como lá, o mesmo que eles fizeram há 200 anos. Portanto, quando eles fizeram a Revolução, que lhes deu o golpe, que lhes deu a independência, e cá fazem a Revolução Liberal do Porto, que foi tudo feito em conjunto com a maçonaria de cá e a de lá. Se nós fizéssemos agora uma contra-revolução, imagino, conseguíamos fazer uma contra-revolução nos mesmos moldes que eles fizeram, aí sim seria possível fazer tudo em muito pouco tempo. Voltava-se a restaurar as coisas, criava-se uma administração de gente de confiança de lá, dava-se liberdade às pessoas, teria que se meter ordem naquilo, porque o Brasil está um caos. Nós agora também já estamos cá a ficar um caos em termos de criminalidade, mas Portugal até há coisa de 10 anos, ou 15, era o país dos mais seguros do mundo. E agora, quando os criminosos começarem a vir da cidade para o campo, se calhar também vai começar a ser. E depois vamos ter 2 problemas. Vamos ter o problema de andar em guerra com os bandidos e o problema de andar em guerra com a polícia e com a guarda. Porque a guarda e a polícia não prendem os bandidos, mas depois vêm-me logo prender a mim.
Se eu tiver a infelicidade de precisar um dia de disparar um tiro num bandido, eu ou alguém aqui do campo, não sou o único camponês que pensa assim, pensamos, a maioria que pensa como eu, portanto, se vier depois para virem prender o inocente, já vem. Aí já sabem atuar. É como a defesa das mulheres que a Alexandra mencionou há pouco. Portanto, se houver uma mulher que diga uma mentira sobre mim, que eu tentei abusá-la, eles amanhã estão aqui para me levar preso. Mesmo eu estando inocente. Que eu sei do que é que estou a falar. Mas os verdadeiros que andam portanto, a violar crianças e têm acontecido e tentativas de abuso, alguns abusos de facto, e não sei o quê, ninguém lhes toca, porque são estrangeiros. Portanto, isto é o mundo ao contrário. Não, isto é um problema grande, mas volto a dizer, o principal problema, o primeiro problema a lidar é o regime, o Estado. O Estado, este atual regime tem que ir tanto cá onde há democracias. No caso de Portugal e Brasil, das nossas, os povos irmãos, como chamamos, né, porque fomos todos portugueses durante 500 anos, era, primeiro que nada, derrubar o regime. E depois o resto havia de se resolver. O resto havia de se resolver com a ajuda de Deus. Agora, claro que não seria em 15 dias, seriam precisos alguns anos para pôr as coisas no bom caminho. Mas havíamos de lá chegar, porque vivemos uma altura em que fomos a luz do mundo. Os portugueses foram a luz do mundo. Levaram a boa nova à palavra de Deus. A todo lado tentaram converter. Não podem, toda a gente diz, os portugueses iam em busca da riqueza e do ouro. Havia, de facto, um interesse no comércio e no dinheiro, porque o dinheiro já fazia falta naquela altura para pagar as despesas dos descobrimentos e não sei o quê. Mas o principal era a divulgação da palavra de Deus, da Boa Nova. As pessoas eram, de facto, muito religiosas naquela época, há 500 anos. Era-se, portanto, no início do século XV, as pessoas, e século XVI e sucessivos, portanto, esta coisa, só depois das revoluções dos últimos 200 anos, é que eles começaram a fazer com que as pessoas perdessem a fé e se afastassem da religião e começaram a aparecer com teorias da ciência. A ciência é o novo Deus. É o novo Deus, é a ciência. Mas a ciência, para quem conhece um bocadinho de história, sabe que a ciência que é hoje verdade, daqui a 15 dias pode já não ser e daqui a 6 meses ainda menos. Mas a ciência é o novo Deus para esta gente e isso fez com que muita gente se afastasse da religião. Vamos terminar, também já estamos com 1 hora e pico. Eu quero que as pessoas depois também interagem consigo e façam as perguntas que tiverem que fazer. A última questão que eu vou fazer. Imagina que agora temos o povo português desesperado, desiludido, sem esperança. O que é que lhes diria? Para eles acreditarem numa monarquia? Seria essa a solução? Dir-lhes-ia, sobretudo, para acreditarem neles mesmos. E a monarquia é apenas o meio. Primeiro que nada, eles deviam de acreditar em Deus. Porque se seguirem os ensinamentos de Deus, e volto a dizer, eu sou um mau católico, eu sou a pior pessoa para estar a falar de Deus. Mas eu sei que há um Deus, não é uma crença minha, tenho a certeza que há um Deus para a vida que eu já vivi, já tive morto 9 horas e depois ressuscitei. O Cristo foi ao 3º dia e eu fui ao fim de 9 horas. Mas tudo o que eu vivi na vida deu uma certeza que há de facto um Deus que nos governa. Pode não ser bem interpretar qual é o plano dele, nem tenho que saber, mas tenho a certeza absoluta que há um Deus que nos governa. Mas sou um mau católico, sou um pecador, mas Deus há de ter algum plano para mim. Somos todos. Ninguém é perfeito neste mundo. Precisamente. Mas isto para dizer, as pessoas têm que ter, acima de tudo, fé em Deus, porque se seguirem os ensinamentos de Deus, praticar o bem para com o próximo, amar ao próximo como a si mesmo, seria o bom princípio para nos unirmos a todos e lutar contra o mal. Enquanto não tivermos todos unidos contra o mal, não vejo como é que se consiga dar a volta a esta questão. Deixe-me só terminar dizendo, parafraseando o saudoso professor José Hermano Saraiva, que disse certa vez assim: Portugal foi sempre um país pequeno, ou seja, nunca fomos muitos. Mas enquanto soubemos ser todos, fomos sempre os suficientes. Enquanto puxámos todos para o mesmo lado, fomos sempre os suficientes para dar a volta a qualquer situação. O problema foi quando começaram uns a puxar para a direita e outros para a esquerda, o chamado dividir para reinar. Mas alguém nos dividiu. Não fomos nós que nos dividimos sozinhos. Alguém, uma força exterior, nos dividiu.
Mas enquanto soubermos ser todos, e só vamos conseguir sobreviver dessa maneira, se nos voltarmos a unir todos, se soubermos novamente ser todos. Se soubermos ser todos, nós vamos conseguir sair disto. E os nossos filhos vão ser livres, se Deus quiser. Tenho essa convicção. Obrigado, Nuno, pela sua participação.